Fala galera, eu sou René do Vale e está começando mais um episódio aqui do Recrecast, o seu podcast de recreação, animação e empreendedorismo no lazer. Eu estou aqui com o meu amigo Lucas Falcão. E aí, meu povo, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais uma entrevista sensacional com um dos caras que marcam o lazer no Brasil. Você que ainda não conhece, procure conhecer, porque esse cara é um fenômeno. Dizem alguns que ele chega a ser um dinossauro, né? Eu acho que é um senhorzinho, mas então, beleza. Tudo bom contigo aí, René? Tudo legal? Vamos lá. Maravilha, cara. Esse episódio aqui, que o podcast é cada vez mais difícil de sair os episódios, né? Porque a gente tá numa época bem conturbada de tudo, de trabalho. Mas cada episódio que sai melhor do que o outro, né, Lucas? As temáticas que estão vindo aqui estão sendo muito bacanas. O tema de hoje é muito importante para você, recreador, você, educador. Temos a honra de recebê-lo. Tio Bill. Seja bem-vindo, tio Bill! Se apresente, diga um pouquinho. Já é a segunda participação dele aqui no Recrecast, hein, Lucas? Ele participou lá em 2018, se eu não estou enganado, falando um pouquinho da recreação na região dele, ali em Jaú, né, na cidade dele. Então, Bill, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra ter você aqui no Recrecast para falar um pouquinho desse tema tão importante. Olá, gente, tudo bem? René, tudo jóia? Lucas? Primeiro, obrigado pelo convite. Realmente, aí é a segunda participação. Eu tenho o prazer de estar aqui no Recrecast. Acompanho, já te falei, nos bastidores, várias vezes que eu acompanho o seu canal através do Spotify. E é sempre um prazer, né? Conversar com grandes amigos, grandes profissionais e principalmente de assuntos que a gente gosta, que a gente está inserido aí, conhece um pouquinho. Então, agradeço bastante o convite. Show de bola, Bill. Muito obrigado mesmo. E a gente vai conversar de um tema, né, Bill, que é a dissertação do seu mestrado, que você está defendendo agora no final de 2020. Está para entregar aqui durante a nossa gravação, né, nos dias da nossa gravação. E o tema da sua dissertação é o desenvolvimento de jogos com base no programa TIT. Falei certo, né? Para alunos com TEA. Bill, a gente gostaria que você explicasse um pouquinho sobre as vertentes da sua dissertação, o que ela engloba. Vamos lá. O assunto trabalhado na minha dissertação, ele nasceu de duas paixões que eu tenho. Acredito que o pessoal da recreação já tenha ouvido falar no tio Bill, alguma coisa. E eu já trabalho há alguns anos, né, com a parte de recreação, já quase 30 anos que eu trabalho com recreação. E o que a maioria do pessoal não sabe é que eu tenho também uma outra paixão, além da recreação, que é a educação especial. Além da recreação, que, como eu já disse, há quase 30 anos eu trabalho com isso, eu trabalho há mais de 20 anos com educação especial. Sim. Então, isso aí nasceu, essa pesquisa minha de mestrado nasceu da junção dessas duas áreas que eu gosto bastante e que eu já trabalho há bastante tempo. Bill, eu te acompanho há muito tempo mesmo e eu descobri foi recentemente, deve ter alguns meses, que você gostava dessa área, né? Eu não fazia a menor ideia, cara. E quando você falou, eu estava perguntando para você sobre sua dissertação, e você falou o teu, eu falei, mas o Bill, como assim? O que ele tem a ver com isso? Porque eu não sabia mesmo. Eu comecei a trabalhar num acampamento, numa cidade vizinha aqui, Barra Bonita, em 1996. Em 1997, eu virei coordenador desse acampamento, que sou até hoje. E 2 anos depois, nós abrimos dentro desse acampamento um centro de ecoterapia. Porque lá já tinha o acampamento e tinha uma escola de equitação. Então, nós abrimos também um centro de ecoterapia. Um tempinho depois, eu comecei a trabalhar lá e eu tomei gosto da coisa. Fui me especializar, né? Que para trabalhar com ecoterapia a gente tem que ter um curso. Então, eu sou licenciado pela ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, para trabalhar com esse público. E assim eu comecei. E alguns anos depois, por coincidência, foi lá que eu conheci a minha esposa, eu fui contratado para trabalhar numa escola
que única e exclusivamente para alunos com TEA. Então, hoje, já faz alguns anos que eu saí, mas hoje eles atendem 98 alunos com TEA. Essa escola é aqui em Jaú. E eu trabalhei lá durante 5 anos como pedagogo. Então, essa paixão foi aumentando e aumentando. E foi nessa escola também que eu comecei. Foi dentro dessa escola que eu conheci o Tite, que também eu achei muito legal. Show. Tio Bill, só para deixar claro para a galera, a sua formação, né, sua graduação é em Educação Física e Pedagogia? A graduação eu tenho Educação Física e Pedagogia. Legal. Aí eu tenho 3 especializações, né, que é Educação Física Escolar, Fisiologia do Exercício e Psicopedagogia Clínica Institucional. E tenho 2 licenciaturas, que é da AND Brasil, né, que é para trabalhar com terapia, e da COR 360, que é para trabalhar com treinamento funcional. Massa. Legal. E isso, para você que está ouvindo aí, saber que quem vê rolê não vê trampo, né? A gente vê muito falar sobre isso. Porque a gente vê o Tio Bill desenvolvendo uma série de atividades aí na área do lazer. Eu conheço principalmente o Tio Bill da área do lazer, né? Mas o Eduardo Verdiani, né, tem toda uma experiência educacional magnífica, né? Mas, Tio Bill, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é esse programa TIT, né, para os alunos, né, que possuem o transtorno do espectro autista. Vamos lá. O programa TIT, ele é um programa americano criado na Universidade da Carolina do Norte, lá em Chapel Hill, e ele foi feito para tratamento e atendimento exclusivo para alunos, para crianças, né, indivíduos que estão inseridos no transtorno do espectro autista. Então, dentro do programa, ele tem vários preceitos, né, que a gente tem que seguir, mas eu gosto bastante de deixar um exemplo de principais 2 exemplos, que é a estrutura física do local onde essa criança ou esse adulto vai realizar as atividades e a estrutura da atividade. Então, toda a atividade tem que ser muito bem estruturada para que o aluno, para que a criança ou o adulto entenda o conceito de começo, meio e principalmente de final. Então, a gente segue vários preceitos, por exemplo, a atividade tem que ser feita sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, entendeu? Todos os elementos das atividades têm que ser fixados de um jeito que ele não caia, não espalhe durante a manipulação ali dos objetos. Tudo isso, desde a estruturação até essa fixação, confecção de jogos e atividades, é feito para que a pessoa com TEA não tenha, não é que não tenha, ela minimize algum possível problema na hora de fazer a coisa acontecer ali. Então, às vezes, se a pessoa tem uma latinha, olha um exemplo aqui, ó, tem essa latinha, ela está cheia de clips. Se o meu aluno com TEA vai usar isso aqui, ele bate a mão e o clips espalha, ele pode acarretar num surto e aí outras coisas ruins vêm de encontro com isso aí. Então, tudo isso aí a gente tem que olhar bem. Nossa, muito interessante, cara, que legal. E assim, já puxando para o lado da recreação, quais são os benefícios de conhecer esse programa e como conhecer para o recreador que está ali no dia a dia, principalmente no hotel, né, que tem um contato mais direto durante mais tempo com essas crianças? No hotel, no acampamento, enfim, no resort, dentro de uma escola também, às vezes tem uns recreadores dentro das escolas sendo contratados também. Quais são os benefícios que pode trazer para o recreador e como ele aqui, quais são as dicas que você pode dar na hora de organizar uma atividade? Para você... Bom, primeira coisa que eu acho importante falar é que o programa TIT, como eu falei, ele é lá da Universidade da Carolina do Norte e ele é um programa registrado deles. Então, para fazer a minha pesquisa, foi assim um trabalho muito árduo
por assim dizer, porque por ser um programa registrado, a gente não conseguia achar muita documentação, muita coisa assim para colocar na minha pesquisa, né? Então é um pouco mais difícil. Mas o trabalho com o pitch qualquer um pode fazer, né? A única coisa que eu, por exemplo, ou vocês, ou qualquer um, entre aspas, leigos, não podemos fazer é dizer que eu, por exemplo, vou ministrar um treinamento, um curso sobre o pitch. Isso aí não pode. Você tem que ter feito um treinamento lá com eles, do mesmo jeito que eu fiz com a Andi Brasil para trabalhar com ecoterapia. Você tem que ter feito um treinamento lá na Carolina do Norte com eles, e eles te dão graduações, e dentro dessas graduações, entre aspas, patentes para você ir subindo. Né? E a partir disso você pode treinar realmente o pessoal. Mas os preceitos, por exemplo, de estruturação de ambiente, de estruturação de material, qualquer um pode fazer. Eu entrei em contato quando fui começar a escrita e a pesquisa para minha dissertação com duas amigas minhas, uma daqui de São Paulo, de Pirassununga, e outra lá do Sul, que são licenciadas pelo TIT para dar os treinamentos, né? E elas foram muito incisivas em dizer que o tema da minha dissertação tinha que ser baseado no programa TIT. E toda vez que eu citar o TIT, tem que pôr lá a marca registrada e dar os devidos créditos. Então, essa parte jurídica, por assim dizer, deles é muito forte, né? Mas usar, qualquer um pode usar. Qualquer um pode usar. Já vi muita gente usando de uma forma errada, já vi muita gente usando de uma forma não completa, né? Já vi muita gente usando ele realmente como ele é. Dentro do hotel, o que eu posso te falar, Renê e Lucas? Para você estruturar um ambiente, para você trabalhar com essa criança, com esse adulto TEA, vai ser meio complicado, porque vocês sabem, acho que vocês já tiveram experiências de hotéis e acampamentos e afins, né? E às vezes a gente não consegue fazer o que gostaria, assim como nas escolas também, por uma série de coisas aí oriundas do hotel, de série de regras e tudo mais. Mas é possível, é possível. Ele reza, o TIT reza, por exemplo, o ambiente não pode ter muito estímulo do aluno, para a pessoa com TEA não ter maiores problemas, e isso a gente não vê em hotéis e acampamentos, porque quando a gente entra numa sala para trabalhar com criança, o negócio é tudo colorido. É exatamente o contrário que tem que ser enquanto, né? É tudo colorido. É tudo o som alto, né? De som alto, e cheiro, e objetos espalhados, entendeu? Isso aí, para o indivíduo com TEA, complica bastante. Pode complicar, tá? Lembrando que nada é regra. Tudo vai de indivíduo para indivíduo. E depende muito do contato, da forma como o profissional está abordando aquela situação. Você citou uma questão muito importante, que são os princípios, né, alfabetizadores, né? Então, do macro para o micro, da esquerda para a direita, né, do tridimensional para o bidimensional. Então, são algumas coisas que facilitam, e principalmente o contato com os pais, né? Eu lembro que há 15 dias atrás eu estive no hotel e a gente fez uma recreação e tinha lá uma criança que os pais disseram: deixa ele aqui com a gente. E ele queria muito brincar, né? Só que toda vez que as crianças gritavam, ele se abaixava, a mão no ouvido, aquela situação clássica. E aí a gente conversou com a criançada, que não era para gritar, que era para todo mundo tratar o outro bem, coisa e tal. E ele conseguiu brincar, mas de uma forma bem pacata, né? Mas não se jogava tanto. Mas o que eu queria que você falasse um pouco, tio Bill, é referente a essa preocupação em procurar meios, né? Eu digo porque eu faço estudos na área da ludopedagogia, e o quanto que esses estudos facilitam as relações, principalmente nas práticas inclusivas, né?
Eu não conhecia o programa TEACH, né? Eu venho conhecer depois aqui você citando, mas eu sei da responsabilidade, do cuidado que diversos profissionais têm em elaborar práticas, né, inclusivas. E acredito que você, desde 1996, né, vem realizando essa prática, e isso é muito legal. Né? Aqui no interior, né, em Salvador, Jequié, aqui na Bahia, a gente tem vários centros de ecoterapia e que desenvolvem. Aqui perto da minha casa tem um também, e eu sei que é um trabalho magnífico, é um trabalho espetacular, e você que é recreador, que deseja realizar atividades desse cunho, requer um pouco mais de cuidado e conhecimento, né, tio Bill? Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse cuidado, desses estudos que facilitam essas propostas inclusivas. Lucas, o conhecimento ele é primordial. Né? Um dos dados que a minha pesquisa trouxe, eu não apliquei a minha pesquisa com recreadores, e sim com professores de sala de aula, né, do ensino fundamental 1, anos iniciais, aí, que compreende do primeiro ao quinto ano. Mas um dos dados que a minha pesquisa trouxe é que a falta de conhecimento dos profissionais de educação em relação à educação especial. Lógico que eu foquei principalmente no TEA, mas eu tenho outros dados que levam a essa falta de conhecimento de outras deficiências, por assim dizer. Então, eu acho que o conhecimento é de total importância, é essencial. Se eu não sei, eu não vou conseguir fazer. E se eu me meter a fazer, eu vou fazer errado. E se eu fizer errado, pode mais prejudicar do que ajudar. Então, eu tenho o trabalho com o TEACH, como eu falei para vocês, foi criado para trabalhar com indivíduos com TEA, mas não é o único. Hoje nós temos o ABA, eu já trabalhei com o currículo funcional natural, então tem outros também que dá para você trabalhar só eles, que particularmente eu não gosto e nem aconselho, ou fazer uma junção deles. Só que para cada deficiência, você tem que ter um olhar diferente. Então, você estava no seu hotel e recebeu um aluno TEA, um hóspede TEA. Mas, de repente, você poderia ter recebido um síndrome de Down, entendeu? Ou um cadeirante. Então, mas você tem que, eu não digo se especializar na educação especial, porque as deficiências são muitas, muitas e muitas e muitas. Nós atendemos, por exemplo, no centro de ecoterapia, síndromes raras, síndrome de Cri-du-Chat, por exemplo, que, que era a menina que a gente atendia aqui e mais 3 ou 4 no Brasil só que tinha. Então, a gente tinha que fazer adaptações de atividades, usava o TEACH com ela, apesar dela não ser autista, mas eu usava também. Então, a hora que você recebe, você tem que ter um conhecimento, pelo menos geral, para tentar saber o que fazer da melhor maneira possível. Ou melhor, né, Bill? Saber o que não fazer, né? Isso é muito importante, tratando de educadores que não conhecem nada, ou recreadores. Às vezes, se você não quer estudar para se especializar, pelo menos saiba como não proceder em certos momentos, né? Como não pressionar, ficar em cima, insistindo nas coisas, né? Para quem tem o TEA, principalmente, síndrome de Down também, para o cadeirante, o que até onde eu posso ir, onde que eu não posso ir, de gestos, enfim, para o cego, para o surdo, enfim, é saber quais são os nossos limites do que eu posso e principalmente o que eu não posso fazer com esses públicos, né? Esse conhecimento do que pode ou não fazer é essencial. Uhum. Porque a deficiência sempre teve, sempre existiu, né? O que acontecia é que antigamente tinha-se poucos estudos em cima ou nenhum, e então não se falava tanto, não se sabia tanto. Por exemplo, o TEA, e ainda hoje tem gente que acredita nisso, não tem aí uma causa definida, mas lá nos primórdios, lá, se acreditava que quem nascesse autista era porque morava perto de uma determinada fábrica
que quando a fábrica funcionava, passava uma fumacinha em cima da casa. Nossa. E afetou a gravidez da mulher. Uhum. Tem algumas histórias assim. Então, A ciência não estava evoluída a esse ponto, né, de entender. Então, esse conhecimento é fundamental. Uhum. Você, por exemplo, achou uma saída excelente. Não daria, acredito eu, não conheço, não sei aonde você foi, nem como era lá, mas acredito que não daria para você fazer do lugar uma transformação física necessária, mas você achou uma ação que minimizasse o problema daquela criança e, o principal, incluísse ela na sua recreação, na sua brincadeira, no seu jogo. Isso aí, a inclusão é essencial. E toda essa questão, Bill, você falou aqui que tem duas paixões, né? A educação e o lazer, não é isso? E quando você fala aí do que pensar, como realizar atividades que sejam inclusivas, vai muito desse cuidado que a gente aprende, principalmente dentro da área do lazer e da educação, né? São duas áreas que a gente trabalha muito do cuidado, cara. E quando a gente se fala da educação lúdica, é como se fosse a cereja do bolo desses dois, né, dessas duas fontes de estudo, né? Eu queria saber de tio Bill, dentro do programa TEACH, dentro do seu trabalho nesses 20 anos, né? 20, 30 anos aí de recreação, de educador, né? De pai, essa educação lúdica na educação inclusiva, ela é primordial ou ela é uma questão técnica tão importante quanto os outros fatores? Olha, eu não diria que ela é primordial. Eu defendo na minha dissertação o uso do lúdico através do jogo dentro da sala de aula como um instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Uhum. Então, eu acho que ela não é primordial porque nós não temos, quem está aí inserido na escola, sabe que nós não temos condições, principalmente professores de sala de aula, de trabalhar única e exclusivamente com o lúdico. Uhum. Mas eu acho primordial, sim, o uso do lúdico para a facilitação desse processo. Porque a criança, eu sempre falei isso, sempre defendi isso, teve bancas de especializações que eu participei, que as doutoras até me deram contra, mas eu mantive firme porque eu acho que quando a criança brinca, falando dentro da escola, dentro da educação lúdica, quando a criança brinca, ela aprende mais, ela aprende com mais facilidade, ela aprende mais rápido que tudo aquilo que é ensinado para ela, ao mesmo tempo ela está aprendendo e está lhe trazendo prazer através do lúdico, do jogo, da brincadeira, da recreação, como você queira chamar aí. Então, eu acho, sim, primordial a utilização do lúdico em determinados momentos. E Isso em qualquer faixa de escolaridade, no básico, no fundamental 1 e 2? Qualquer uma. Quanto mais crianças forem, o lúdico é mais necessário. Sim. No meu livro, Recreação Total, eu usei ele na minha dissertação. O Rani, que escreveu o capítulo, ele fala que esses momentos lúdicos na escola estão cada vez mais escassos, e isso vem trazendo problemas para as crianças. Problemas psicológicos e outras coisas não tão boas assim. Então, se faz essencial, sim, esse momento. Como você disse, é uma ferramenta para ser utilizada, né? Não é o 100% do tempo, porque o professor também não tem mãos para isso, né? De sala de aula. Você imagina, são quantos dias letivos? 300 dias letivos no ano? 280? 200 dias letivos. Você, todos os dias letivos, trazer uma atividade lúdica dentro da sala de aula assim, realmente é muito complicado. E não é para uma turma. Se fosse uma turma, a gente dava um jeito, né, Bill? Mas são 6, 7 turmas por dia, então é mais complicado. Estamos chegando já ao final aqui da entrevista, mas, Bill, eu já era fascinado pelo seu trabalho, cara. Você é uma pessoa altamente simpática, acima de tudo, um excelente profissional. E com essas informações que você passou hoje, ainda
a admiração cresceu ainda mais, cara. Obrigado. Eu gosto muito do termo ludopedagogia, que é a junção, né, do lazer e da educação, e principalmente quando se trata de um público que tem tamanha dificuldade de ser atendido às suas necessidades, onde a gente encontra muitas vezes o pai e a mãe desenvolvendo habilidades muito melhores do que o próprio profissional da educação que está ali na sala de aula, né? Ainda mais agora com políticas inclusivas que não atendem às reais necessidades desses alunos. E quando encontramos profissionais como o tio Bill realizando esse trabalho com tamanho prazer, satisfação, desenvolvendo estudos na área, isso é muito bom, isso motiva muito, isso é uma luz para todos nós que trabalhamos com pessoas, porque é o preocupar-se com a vida do outro de uma forma que você vai contribuir. Parabéns, viu, cara? Muito bom mesmo saber desse programa, saber do seu trabalho, então, show de bola. Não é, René do Vale? Bill, você quer deixar um recado final para a galera aí, para quem está nos ouvindo? Fica à vontade. Na realidade, eu gostaria de deixar mais um conselho, né? Estudem. Uhum. Estudem. Vou falar da parte de recreação, que acho que a maioria me conhece por essa parte. Estudem recreação. Sim. Porque o cara que é só da prática vai ter uma hora que ele vai engasgar aí no caminho. Então, estudem recreação. A teoria da recreação é de extrema importância. E da educação especial, a mesma coisa. Estudem, conheçam. Como eu disse, não acho necessário, se não quiser, lógico, se especializar em alguma deficiência, alguma coisa assim, mas os dados que eu trouxe na minha pesquisa realmente são bem preocupantes. O conhecimento dos professores em relação à educação especial está aquém do que eu acredito que precisaria estar. Isso aí acaba fazendo a sala de aula daquele aluno em pé, aquele aluno cadeirante, ou seja lá o que for, ele caindo numa esfera de segregação e, às vezes, até de exclusão. E que, por direito e por respeito ao ser humano, ele devia estar numa esfera de inclusão. Então, estudem e estudem. E façam tudo com paixão, que é o que eu sempre fiz, desde quando eu comecei. Olha só, que um conselho desse aí, cara, não tem como você se inspirar, né? Eu vou agora até 4 da manhã lendo agora. Mas também. O episódio de hoje foi muito bom, né, Lucas? Muito bom, muito bom. Engraçado que durante essa pandemia eu tenho realizado cursos para professores da educação infantil e, por incrível que pareça, eu citava sempre o exemplo do tio Bill, que o horário de produção dele é na madrugada, né, tio Bill? Confirma aí, certo ou errado? Não, é isso aí. Alguns dias eu fico, hoje, por exemplo, eu vou ficar acho que até umas 3 ou 4 horas da manhã, pelo menos. E outros dias eu durmo mais cedo, só que eu acordo às 4. Então, eu falo sempre para os professores que a gente precisa encontrar nosso momento de produção, o momento que você se sente bem para estudar. Tem muita gente que não tem. E outra, promover um ambiente que seja adequado para o estudo, né? Muita gente diz, não gosto muito de desenvolver alguns estudos, dá muito trabalho. Realmente dá trabalho, mas isso tem uma recompensa muito bacana. Principalmente para a gente que trabalhamos com educação, com lazer, né? E como o tio Bill disse, estudar, estudar e estudar, porque isso gera frutos, né? Isso gera um sabor maior da vida. Beleza? É isso aí, gente. Abraços lúdicos e até a próxima.